Salve, salve galera! Boa noite! E aí, como é que estão todos vocês? Saudades de vocês, né? Só que nós estamos aí numa atividade muito intensa. Para quem pensa assim que a Pascom, é só, né, tirar foto, tá muito enganado. A gente tem muito trabalho pela frente, muita coisa mesmo. E esses 2 meses aí, só, ralando, suando muito e tal. E eu estou aqui para responder, né, algumas perguntas no nosso canal. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pela demora, né? Mas é o fato de a gente estar trabalhando muito nessa evangelização e a gente não teve esse tempo para estar respondendo a pergunta para vocês. A primeira pergunta foi do Luiz, né? Onde ele pergunta se a gente se arrepende de ter saído do bairro Aparecida, da paróquia Aparecida. E é uma pergunta assim que como se fosse uma decisão minha, que fui eu que decidi, né? E não foi. Quem ali estava foi, né, em comum acordo e tudo mais. E a resposta é não. Sabe? Não me arrependo porque eu acho que eu não teria conhecido a Pascom e a gente não estaria fazendo esse trabalho que a gente está fazendo agora, caso a gente continuasse lá. E a segunda pergunta é do Tiago, onde ele pergunta a respeito do querigma, catecumenato itinerário catequético. Então, olha, é um assunto assim muito extenso, é algo assim onde as paróquias vão estar trabalhando isso, principalmente a catequese este ano vai estar trabalhando isso. E o que vem a ser o itinerário? O itinerário é um processo de formação cristã, tá? Então, há um livro, né, Tiago, para quem não conhece, que é o do documento da CNB, é o 107, que é da Iniciação à Vida Cristã, que é um itinerário para formar discípulos missionários. Então, esse livro, ele é muito bom para quem está aí, né, caminhando com a catequese, quem é catequista, quem faz parte de alguma pastoral e tudo mais. O querigma, primeiro vamos falar do catecumenato. O catecumenato, ele é um estado dos catecúmenos. Você vai dizer, isso não me respondeu a minha pergunta, né? Calma aí. Ou seja, é aqueles que estão se preparando para o batismo. Então toda pessoa que é catecumenato é o que está se preparando para o batismo. E há um processo para ser seguido, né, para que a pessoa se torne cristã. E começa lá no batismo. E nesse processo de iniciação cristã, tanto crianças, quanto jovens, quanto adultos que já foram batizados, eles não são catecúmenos, eles são catequizandos, tá? E precisam completar a sua iniciação. Então, no caso, quem foi batizado precisa completar sua iniciação. De que forma? Através da crisma, através da Eucaristia. E aquela pessoa, de repente, que tem o batismo, tem a Eucaristia, mas falta ainda mais, né, processos a serem passados. E isso começa com uma expressão muito importante, que é onde entra o querigma, né? Que o querigma, ele é o primeiro anúncio, né? Ele é o que modifica a vida do cristão. É o proclamar, o anunciar, o tornar conhecido. É apresentar o evangelho. E esse querigma, ele pode ser apresentado de duas maneiras. A primeira apresentação dele, que é o primeiro anúncio, que é o anúncio de Jesus Cristo, se você procurar lá em Atos, né, no capítulo 17, Paulo ele está a caminho, né, está caminhando pela cidade de Atenas, e nas ruas de Atenas estão cheias de templos, de altares construídos, até que ele chega lá na praça de Atenas e ele vê, né, todos os cidadãos atenienses, e ele vê que eles têm um altar construído para Deus, né, que é um Deus desconhecido. E é sobre esse Deus que Paulo vai, no caso, falar. Então, este é o primeiro anúncio do querigma. E a segunda apresentação do querigma é onde direciona a catequese.
pela qual nós precisamos retomar. Ou seja, nós estamos sempre em formação, nós estamos sempre em estudo. E o que a gente vê muitas vezes nas nossas igrejas é que depois que se batiza a criança, o que acontece? Some. Daí volta para a catequese e iniciação. Daí some novamente. Daí volta para fazer a crisma, a eucaristia e some. Daí lá passa algum tempo assim, a pessoa volta, né? Porque vai casar, né? Precisa fazer lá o curso de noivo e tal. Então, ou seja, a catequese, essa formação, ela não é um sacramento, entende? Ela é para toda vida, ou seja, a catequese, ela não tem vínculo com o sacramento. O primeiro vínculo da catequese é a transmissão da fé. Então, a gente está sempre fazendo essa transmissão de fé. E do querigma segue ao pré-catecumenato, que é a motivação. É onde o cristão recebe as noções básicas da fé, do amor, de quem é Jesus, o que aconteceu com Jesus, de mostrar essa figura de Jesus àquelas pessoas que estão iniciando a sua vida cristã. E vai ser aonde ele vai aprofundar a sua fé. E a partir desse aprofundamento da fé, é trabalhar essa pessoa para ela ser um missionário, para ela ser um evangelizador, para ela transmitir a palavra de Jesus. A fé da igreja não é a fé que tinha antes, mas é a fé que ela recebia da comunidade. E é outro ponto importante, onde a comunidade toda vai estar participando juntamente com esse cristão. Então, como eu falei, este ano, algumas paróquias vão estar trabalhando essa iniciação. E essa iniciação não é só para o catequista, não é só para quem está dando a catequese, mas é para a pastoral do batismo, é para a pastoral do dízimo, é para a PASCOM, na sua comunidade, quando tem a PASCOM também vai estar fazendo essa formação. É para todas as pastorais que estão presentes na igreja. Para quê? Para formar discípulos conscientes, atuantes e missionários dentro da igreja, tá? Então, Tiago, eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Como eu falei, ele é um assunto muito extenso, tá? E para mim dar um resumo a respeito assim desse querigma, que é o primeiro anúncio, que é a apresentação de Jesus, ele vai para o pré-catecumenato, né? Que é a motivação, é você motivar o cristão a caminhar nessa evangelização, apresentar Jesus para ele e tal. E depois vem o catecumenato, que é a catequese, que é o encoar da fé. Para em seguida vir a purificação, para você distinguir, decidir. Caso eu decido seguir Jesus, conhecer a sua palavra, seguir os seus ensinamentos. E em seguida vem a iluminação, ou seja, é onde você vai receber toda esse sacramento e vai transformar todo esse sacramento em mistagogia, que é a inserção do mistério, né? Então, todo esse caminho é percorrido pelo catecúmeno, até se tornar um cristão, e esse é o caminho que nós conhecemos, né? Se nós for olhar nas histórias bem lá atrás, antigamente, os primeiros cristãos, quando eles começaram a sua caminhada, o seu anúncio, né, de apresentar Jesus, o seu anúncio de Jesus, eles partiram de uma experiência, eles fizeram uma catequese. E um exemplo que a gente pode citar disso é da samaritana. A samaritana, quando encontrou Jesus no poço, o que aconteceu com ela? Ela se tornou uma missionária e ela começou a seguir os passos de Jesus. E assim somos nós. Nós estamos sempre estudando, sempre em formação. Por quê? Porque nós amamos Jesus Cristo e queremos conhecer sempre mais Ele e queremos passar para outras pessoas, trazer essas pessoas para o nosso lado e fazer com que essas pessoas sigam esse caminho, que é o caminho da paz, que é o caminho do bem, que é o caminho assim que é onde a gente está sempre descobrindo. A gente está sempre assim vendo os estudos. E em relação a esse documento, muitas pessoas podem pensar assim: é um novo documento da igreja. Não, não é um novo documento. Esse documento existe há muitos, muitos anos.
Só que agora ele está chegando novamente, que a primeira vez, logo que ele foi lançado, os cristãos assim não deram bola para ele. Ele ficou lá na livraria, não estava sendo vendido, ficou lá parado. O que aconteceu? Né? Simplesmente ele foi recolhido e foi engavetado, né? E devido a esse avanço da tecnologia e tal, ao fato de a gente ver que estamos perdendo muitos cristãos, e alguns cristãos não sabem a importância do batismo, a importância da crisma, a importância da Eucaristia, esse documento acaba vindo de volta, retornando, e é onde teve muitos bispos, né, que fizeram esse estudo para resumir, né, fazer assim, resumir o máximo possível para que o cristão leigo entendesse o que ali está, para poder pôr em prática dentro da sua comunidade. Então, Tiago, espero, né, que eu tenha conseguido responder a tua pergunta, né, e a partir do momento que tiver a formação na sua comunidade, vá, faça, participe, estude, porque isso é muito importante. Valeu? Beijo! Então, agora tem mais uma perguntinha para responder, que é a do Marcelo. Por que a Páscoa não é todo ano a mesma data, somente por conta do ano litúrgico? Como é decidida a data da Páscoa anualmente? Então, Marcelo, o que acontece? A data da Páscoa, ela é móvel, né? E muda todos os anos. Em função dela, são definidas outras datas móveis, que é o caso do Carnaval, né? O Carnaval também nunca é na mesma data, né? Então, os judeus, eles celebravam a Páscoa seguindo o que prescreve o livro do Êxodo. Então, se você procurar lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, tem toda uma história lá a respeito de como que eles celebravam essa Páscoa. E sempre no dia 14 do mês de Nissan era a celebração da libertação, da escravidão do Egito para a liberdade. Então, essa festa de Páscoa que eles faziam era para comemorar a libertação da escravidão do Egito. E a Igreja Católica, ela celebra a Páscoa cristã, ou seja, não mais a saída do Egito, e sim a ressurreição de Cristo. E o calendário judeu já era baseado na lua. Então, a data da Páscoa cristã começou a ser móvel no calendário cristão também, assim como as demais datas que vêm, né, após a festa da Páscoa. O primeiro concílio geral da Igreja, o de Nicéia, no ano de 365, determinou que a Páscoa cristã seria celebrada sempre no domingo depois da primeira lua cheia, né? E após o equinócio da primavera no hemisfério norte, que acontece geralmente em 21 de março e 25 de abril. Então agora você sabe que a Páscoa, ela acontece sempre no primeiro domingo depois da lua cheia, e geralmente após a metade do mês de março. E, por exemplo, assim, ao encerramento do ano litúrgico. Então, quando tem ali, que a gente vê logo após o carnaval, alguns cristãos esqueceram que o carnaval era uma festa cristã, ela foi criada pela igreja. E sabe por que acontece cada ano em datas diferentes? Porque o carnaval é realizado sempre 40 dias antes da Páscoa. Então a igreja celebrava uma festa de encerramento do tempo litúrgico. Ou seja, o tempo que iríamos nos preparar para a Páscoa. Quando ela criou a quaresma, então fez esta festa, porque a quaresma era um tempo de penitência, de reflexão, de conversão e de recolhimento, né? E de jejum. Então, não tinha mais nenhuma outra festa, né? Então, tá aí a resposta da sua pergunta, né? O porquê que essa data móvel, né? Tanto a Páscoa quanto o do Carnaval, né? Como eu falei, a data de Páscoa ele segue a lua cheia ali, é sempre no primeiro domingo depois da lua cheia, né? Tá bom? Então, espero, né, ter respondido a pergunta de vocês. Quem tiver mais perguntas e quiser mandar no nosso canal, pode mandar.
Né? Em primeiro lugar, desculpa pela demora de estar respondendo, né? Mas foi o fato de a gente estar com muito trabalho, com muito serviço, não é verdade, Lucas? Diga isso, não é verdade? Uhum. Ele não pode falar, ele tá filmando, né? E ele não gosta muito de falar, né? Tá? Fica quieto aí. E o que vocês tiverem de dúvida, quiserem perguntar, pode estar nos perguntando, tá? A gente vai procurar responder e tal. Mas é que a gente está com muitas atividades, são muitas formações que está tendo por aí. E é como eu falei ali para o Tiago, se tiver formação na tua comunidade, você que está enganjado em alguma pastoral, participe, sabe? Não fica, não, vai ter uma formação ali só para os catequistas. Digo, não. Geralmente essa formação é para todos aqueles que estão envolvidos, que estão caminhando com a sua comunidade, com a sua paróquia, com a sua igreja. E é muito importante, né? A gente está fazendo essa formação porque a gente aprende e a gente está sempre aprendendo, sempre em nível de aprendizado, né? A gente está sempre... E a igreja é isso. A igreja, tanto os documentos ali que a gente estava falando, a gente está sempre estudando e isso não acaba nunca. E isso nos enriquece muito como cristão e como evangelizador e como seguidor de Cristo. Valeu! Desculpa. Valeu, pessoal. Então, bye bye e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só perguntar que eu estou aqui para responder vocês. Beijo e até mais. Bye, bye. Então, galera, a pessoa que não ia aparecer aí coceira nos olhos. Ai, de rir aí atrás. Ai, eu tive que rir, desculpa. Então, galera, essa palhaça ali vai ver. Se inscreve no canal, deixa o gostei, comenta, compartilha aí com seus amigos, segue a gente lá no Facebook. Segue a gente. Curte a página da gente no Facebook, desligou a tela desse computador. E segue no Instagram lá, que vai estar aparecendo aqui agora, ó. Tá vendo? É, tô ali. Enxerguei. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu. Fui. O que você tá... Cara, nem quis falar. Tentar dentro da câmera. Verdade, está uma fada aqui. Não, parece que não faz parte da cadeira. Ou é eu que não faço parte da cadeira. Tá bom, eu nem me avisa que o crucifixo tá virando. Coçando meu pé. Teu pé? Cadê o pé? Que isso? Olha só, chinelada. Eu de meia. É que tá frio. É neve, vive com frio. Essa gente inventa cada coisa.